A paz de Deus, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Bom, meus irmãos, no vídeo de hoje a gente vai estar respondendo uma questão que um irmão deixou para nós aqui no nosso canal, que é o seguinte: ele está em busca de um eufônio em dó. Como é que ele faz para achar um bom eufônio em dó aqui no Brasil? Bom, meus irmãos, esse é o tema do vídeo de hoje, mas antes da gente falar sobre esses eufônios em dó, eu vou estar fazendo um pedido para os irmãos, que os irmãos, por favor, se inscrevam, pois é a inscrição dos irmãos que nos ajuda e incentiva a trazer novos vídeos como esse, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. A primeira coisa que eu queria falar para os irmãos é o uso do eufônio em dó. Irmãos, o eufônio em dó, ele hoje em dia é considerado um instrumento raro, tá? E os três países mais fáceis de achar esses instrumentos é primeiramente o Brasil, tá? Portugal e Suíça. E olha só, eu falo que eles são mais fáceis de achar, mas ainda assim são considerados instrumentos muito raros, tá? Quem utiliza eufônios em dó? Irmãos, os eufônios em dó normalmente é usado por eufonistas ou trombonistas orquestrais para tocar algumas partituras como Ravel, para tocar aquele solo de Murrest, né? Eu chamo de Bijou, né? Mas não é isso, é uma outra pronúncia em russo, né? Então, normalmente esses eufônios são utilizados em orquestras para fazer partes extremamente agudas, tá? E, bom, ainda assim são raros serem vistos em orquestras, são raros eufonistas que têm esse instrumento, tá? E bom, meus irmãos, e normalmente esses músicos eles preferem, né, esses trombonistas, esses eufonistas, em alguns casos até tubistas, utilizam esses eufones nas orquestras porque não precisa fazer transposição, né? Eles tocam exatamente aquilo que está escrito, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Bom, a primeira coisa que eu posso falar para os irmãos é que o lugar mais fácil de achar esses eufônios em dó é nos marketplace, né? Então tem o Facebook, OLX, a gente tem Mercado Livre, que dá para ser achado também, mas eu já aviso para os irmãos que normalmente esses eufônios são eufônios simples, tá? Então a gente pode achar aqueles bombardinos, né, em dó, em 3 pistas da Veril. A gente tem o eufônio, o H612 da Veril também, com 3 pistas. A gente pode achar também, é um meio raro, né? Mas a gente pode achar uma versão da Veril Cruzeiro, que é em dó também, com 4 pistas. Eu toquei uma vez, é um instrumento muito legal, né? Esse eufônio da Cruzeiro, eu posso falar para os irmãos que vamos falar assim, o melhorzinho que a gente pode achar quando se fala eufônio, tá? Mas existem outros instrumentos que podem ser achados aqui no Brasil também, que a gente, bom, a grande maioria chama de eufônios, mas para alguns esses instrumentos têm um outro nome. Então a gente pode começar pela tuba tenor, tá? Que foi criada lá em 2014, se eu não me engano, pela Waxax, né? Eles chamaram esse instrumento de tuba tenor, né? E depois que eles venderam um desenho desse instrumento, várias empresas, principalmente de origem chinesa, intitularam esse instrumento como eufônio, como bombardino, né? E a gente consegue achar esse instrumento aqui no Brasil, na sua afinação em dó, com o poder de alterar a afinação do instrumento para si bemol, carregando ali os seus 4 rotores, tá? Esses instrumentos também é muito legal, tá? Tem uma calibre enorme também. Então, basicamente é isso, irmãos. A gente pode achar aqueles bombardinos em dó de 3 pistas, o H612, e a gente pode achar o Veril Cruzeiro, e também as tubinhas tenores de várias marcas que a gente tem por aí, tá? Há muito tempo atrás, a Maicon também fabricou uma versão do bombardino em dó exatamente igual ao H612, mas por algum motivo esse instrumento, né, por algum motivo, né, a gente já sabe qual é o motivo, né,
ele foi descontinuado, né? Era a mesma versão do 612, do H612 da Verio. Aí os irmãos falam, mas irmão, eu quero um instrumento assim, top, profissional, onde eu acho hoje? Bom, meus irmãos, agora para você achar um eufone em dó extremamente top, vamos falar assim, aí os irmãos têm que comprar de forma importada e a gente fez uma lista de todos, abre aspas, todos os eufônios, tá? Que pode ser colocado na afinação em dó. Então, é a lista completa hoje que os irmãos vai ter o conhecimento aqui. Então, vamos começar primeiramente pela Alemanha, tá? Com a marca Mirafone. Bom, meus irmãos, nesses casos, né, dessas marcas, os irmãos têm que entrar em contato para poder fazer um pedido, porque é um pedido especial. Então, a Mirafone, ela desenvolve sim eufônios em dó, mas não pense que é todos os eufônios, tá? No caso da Mirafone, irmãos, a Mirafone, ela consegue fabricar o eufônio M5050 na versão em dó, tá? É um dos modelos que eles podem transformar em dó, tá? Lembrando, esses modelos em si bemol são instrumentos compensados, mas na afinação em dó não. Na afinação em dó, esses instrumentos deixam de ser compensados e passam a ser instrumentos de 4 pistas alinhados normal, tá? Então, no caso da Mirafone, ela disponibiliza 2 modelos que dá para fazer a versão em dó do instrumento, tá? Então, no caso, é o M5050, tá? Dá para fazer na afinação em dó. E a Mirafone já falou uma vez que a ideia da versão em dó, né, o do M5050, é pensado para orquestras, tá? E também a gente tem aí o modelo 1258A, tá? Que inclusive dá para ser achado na afinação em dó. Eles já fabricaram algumas versões em dó desse instrumento, tá? Então são 2 instrumentos top também que a gente consegue ter a opção de ter afinação em dó, tá? Então é o M5050 e o 1258A, tá? Bom, no caso aí agora a gente vai para a Wessex Tubas, né? Que é ali do Reino Unido. Irmãos, hoje em dia a Wessex ela também disponibiliza 2 instrumentos que dá para ser afinados em dó. Então no caso aí, irmãos, eles também conseguem disponibilizar o barítono deles, tá? O Baritos BR 140, a gente já sabe, versão em si bemol, 3 pistas, compensado. Na versão em dó, você tem que entrar em contato também, tá? E falar para eles que quer a versão em dó. Na versão em dó, ele vai ser de 3 pistas também, um barítono em dó, que também é comum aqui no Brasil. Só que ele vai ter 3 pistas alinhados, não vai ter essa compensação, mas ainda assim vai ser chamado de BR-140, tá? E também a tuba francesa. Irmãos, todas as tubas francesas, todas, sem exceção nenhuma, são tubas em dó, tá? Então, no caso, a Wessex, ela fabrica aí a tuba em dó, né, a tuba francesa em dó, tá? Que é a TC236. Nesse caso aí, como os irmãos estão vendo na imagem, é uma tuba que na verdade é uma espécie de eufone, tá? Que tem 6 pistos, tá? Então é 3 na mão direita e 3 na mão esquerda. Essa tuba francesa, irmãos, ela não é compensada, tá? Ela é como se fosse 6 pistos alinhados, só que a diferença, como o próprio nome sugere, é o sistema francês. Então a gente tem aí os 3 primeiros pistos normais, tá? A gente tem o quarto normal na mão esquerda. A gente tem um quinto, que é exatamente a mesma coisa que o segundo, só que mais longo, é um tubo maior, tá? E a gente tem o sexto. O sexto tubo, irmãos, não, o sexto pisto, ele é exatamente como se a gente fizesse a digitação do Fá grave, né? Então, em vez da gente fazer 1, 2 e 4 para fazer a nota Fá grave, a gente aperta apenas o sexto pisto que já soa essa nota do Fá grave, tá? Então, é um modelo também de instrumento em dó que se encontra aí na mesma oitava do que os eufônios em dó, tá bom? E lembrando,
como eu disse, tuba francesa, ela é em dó. Não existe tuba francesa em si bemol. É que nem sax. Você nunca vai encontrar um sax soprano afinado em mi bemol. Não, se você achar um sax reto afinado em mi bemol, ele vai continuar sendo um sax alto, só que reto, tá? Do mesmo jeito que você nunca vai achar, por exemplo, um sax tenor em mi bemol. Não existe. Tá? O que existe é o alto em mi bemol e o tenor em si bemol. Tuba francesa também. Todas elas são afinadas em dó. Não existe si bemol. Se for em si bemol, não é tuba francesa, tá bom? Bom, depois de sairmos do Reino Unido, agora vamos para a Suíça, tá? Irmãos, na Suíça a gente tem a marca Wilson, tá? Irmãos, os instrumentos, os eufônios em dó suíços, são um dos melhores do mundo, tá? Quem tiver a sorte de achar, pegue e seja feliz, porque os irmãos não vão achar nada igual aos eufônios em dó suíços. Não importa se é da marca Wilson ou se é de alguma outra marca suíça. Todos eles são incríveis, tá bom? Então, na Suíça a gente tem a marca Wilson e eles disponibilizam cerca de 3 eufônios, ou melhor, 2 eufônios para ser feito aí a personalização de afinação em si bemol para afinação em dó. Então, na marca Wilson, a gente tem aí o 2900 e o 2950. Esses 2 eufônios podem ser transformados na afinação em dó, tá? Por que eu não posso pegar um G90 e transformar em dó? Bom, meus irmãos, os irmãos não podem fazer isso porque esses eufônios, como o 2900 e o 2950, eles são eufônios que você tem margem para trabalhar. Eles são normalmente, entre aspas aqui, eufônios grandes. E aí, o que acontece? A afinação em dó, ela é uma afinação mais curta, né? Então, assim, você tem espaço ali para poder cortar o tubo, você tem espaço para diminuir o corpo do instrumento, né? Para ficar cilíndrico, né? Então, esses instrumentos, eles têm espaço para isso. Outros eufônios não dá para fazer isso, por quê? Não tem espaço, o design dele não permite, né? Então, por exemplo, o quarto pisto, que é o maior desafio, né? O quarto pisto, no eufônio compensado, se os irmãos olharem a pompa dele, já é uma pompa, entre aspas, pequena. E diminuir mais ainda fica difícil, né? Aí a afinação sobe num dia quente, você não consegue abrir a pompa porque não tem pompa para abrir, para poder afinar a nota. Então é por isso que alguns modelos dá para fazer e outros modelos não, né? Então, no caso da Wilson, ela disponibiliza o 2900 e o 2950 para fazer essa modificação. E eles também têm ali, irmãos, o saxhorn baixo, tá? O saxhorn baixo que é chamada de Will Sax, né? O modelo deles. Esse saxhorn baixo, irmãos, também é possível fazer a sua versão em dó, porque tem espaço para trabalhar, para diminuir as pompas e tal, também dá para fazer. Lembrando que no caso do saxhorn baixo vai ser a mesma coisa dos eufônios. Ele continua sendo um instrumento de 4 pistas, porém ele deixa de ser compensado e passa a ser um instrumento de 4 pistas tradicional, tá? Bom, depois disso a gente continua ainda na Suíça e a gente tem a Hissbrunner, que também disponibiliza, né, dois modelos de eufônios, né, que é o HBS 378 e o HBS 479. Irmãos, quando a gente pesquisa sobre esses instrumentos aqui no Brasil, a gente sempre vai achar eles na afinação em si bemol. Só que lá na Suíça, irmãos, eles são muito comuns de ser achados na afinação em dó, né? Tanto é que ali em volta, né, sempre falar os eufônios em dó suíços, né? Então, no países ali mais voltados ali perto da Suíça, né, os países ali em volta, conhece mais o 378 e o 479 como eufônios em dó do que eufônios em si bemol. É uma coisa impressionante, tá? Então, assim, se os irmãos conhecem algum site assim de importação que dá para trazer esses eufônios,
certamente os irmãos conseguem achar o 378 e o 479 na afinação em Dó, tá? E saindo da Suíça, voltando para a Alemanha, a gente tem aí a Chronistes. Irmãos, a Chronistes fabrica apenas um único modelo de instrumento que não é chamado de eufônio, tá? É também considerado uma tuba tenor, né? Então, a Chronistes fabrica a tuba tenor PCM, né? E esse instrumento, ele realmente é em Dó, carregando aí os seus 4 rotores também. Então é isso, irmãos. Basicamente, hoje em dia, esses são todos os eufônios que os irmãos conseguem comprar, que são instrumentos novos fabricados, né? Então a gente tem aí, vamos contar comigo que eu não contei. A gente tem a Mirafone com o M5050 e o 1258A. A gente tem a Wexex com barítono BR-140 e a gente tem a tuba francesa, que é a TC-236, tá? A gente tem a Wilson no modelo 2900 e 2950 e a gente tem aí a Hisbrunner com o modelo HBS 378 e o HBS 479 e a gente tem a Chronitsky no modelo PCM, que é uma tuba tenor. Então a gente tem aí cerca de 9 instrumentos, 9 eufônios que podem ser achados e comprados na afinação em Dó. Normalmente a gente tem que entrar em contato com as empresas, tá? Tirando ali o modelo da Wilson, né? Perdão, da Hisbrunner, que é HBS 378 e o 479, né? E a Chronixis, é um nome difícil, né? Chronixis, no modelo PCM, né? Então, esses daí são já instrumentos realmente em Dó. E aqui no Brasil, na Hisbrunner, o 378 e o 479, a gente acha mais em Si bemol. Mas lá, ali, perto da Suíça, ali, a gente com certeza acha esses dois instrumentos na afinação em Dó, porque eles são famosos na afinação em Dó. Bom, meus queridos, mas esse é o vídeo de hoje falando sobre os eufônios em Dó, quais são os modelos, né, de eufônios em Dó que a gente consegue achar hoje nesse momento aí. Então, cerca de 9 eufônios, saxhorns e tubas tenores. Na verdade, são nem 9, são 10, que eu esqueci aqui da Wilson, né, da Wilsax. Então são 10 eufônios, tá bom? Eu espero que os irmãos tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Lembrando que aqui embaixo vai ter alguns links do Mercado Livre, da Shopee, de alguns eufônios, alguns instrumentos com preços top demais. É só os irmãos clicarem aqui embaixo e dar uma olhada no catálogo, nos instrumentos que a gente deixou. Lembrando que todos esses links são seguros. Comprando através desses sites, com certeza os instrumentos vão chegar na porta de casa dos irmãos, tá bom? Bom, meus irmãos, esse é o vídeo de hoje. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.